Olá pessoal, a aula de hoje é a quarta aula do módulo 3, aula 4, tanto faz, não é? E nós vamos falar sobre ética na história. Ou seria, quem sabe, um pouco da história da ética enquanto tema filosófico, tá bom? Os destaques desse capítulo aqui, né, desse tópico, o subtópico, né, que seja, são Aristóteles, Santo Agostinho e Immanuel Kant, né? Aristóteles na filosofia antiga, Santo Agostinho na filosofia medieval e Immanuel Kant na filosofia moderna, tá? Essa parte aqui, né, sobre a antiguidade, a ética grega, eu vou deixar para vocês lerem, porque é uma parte mais histórica, tá? Vamos direto aqui para o Aristóteles, que, na verdade, é quem mais consegue influenciar, né, a a ética, né, a filosofia a ética na Idade Média e mesmo na modernidade, tá bom? Veja bem, Aristóteles ele desenvolveu uma reflexão racionalista da ética, né? Claro, né? Uma noção de ética fundada no logos, né? Na razão, né? Mas sem o dualismo corpo e alma do Platão, né? Sem aquele dualismo de pensar que o corpo é uma prisão da alma. Ou seja, é uma ética é, baseada na razão, mas que leva em conta também a sensibilidade, ou seja, que leva em conta também a corporeidade, né, e tudo aquilo que vem dos sentidos, né, as emoções, as paixões, desejos, tá? Ah, lembrem que quando nós estudamos Aristóteles, né, muito foi falado sobre as quatro causas, né? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Lembrem que há uma importância muito grande na causa final, ou seja, né, a finalidade de todas as coisas. Né? Constrói-se um livro como este, né? Aqui uma causa material, né? Certo? A matéria da qual é feita, uma causa eficiente, né? O modo como ele foi construído, quem o construiu, quem o escreveu, tudo isso faz parte da causa eficiente. Uma causa formal, né? Formato que esse livro vai ter, né? Que é diferente de outro livro, por exemplo. E a causa final é para que ele serve. Todas as outras causas ganham sentido a partir da causa final, ou seja, a partir da finalidade da existência dessa coisa, desse livro. A mesma coisa com as ações, né? A grande importância da ação está na causa final, na finalidade das ações, tá? E qual é a finalidade de todas as ações? Tá? Para o Aristóteles, né, há um conjunto de finalidades. Né? Pensa assim, né, a subsistência é uma finalidade do agir humano. Né? É, alimentar-se, ter saúde, enfim, tudo isso é finalidade. Mas a finalidade última é a felicidade, tá? Ser feliz é algo que todos buscam, tá? Ou como diria, né, os titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Ou seja, o ser humano quer ser feliz e a felicidade para o Aristóteles só pode ser conseguida de forma racional, não de forma meramente instintiva. E aí que entra toda aquela ideia de que a excelência moral, a virtude moral está no meio termo, né? Em evitar tanto a falta quanto o excesso.
né? Os dois, né, falta e excesso não contribuem em nada para a felicidade, tá? O meio termo, né, digamos assim, o agir de forma balanceada, de forma equilibrada, é, para Aristóteles, o que garante a felicidade, tá? E também toda ação ela deve ser voltada para o bem comum, né? Aristóteles cita, inclusive, um ditado popular que é conhecido até hoje. Diz ele, né, uma andorinha só não faz verão. Ou seja, uma pessoa isoladamente não consegue ser feliz, né? Não adianta eu possuir riquezas, não adianta eu possuir, né, saúde e tal, se, né, a comunidade onde eu vivo, se a sociedade não possui essas coisas, tá? Então, a felicidade também depende muito do bem-estar comum. Na Idade Média, a felicidade não, a ética está ligada, é óbvio, né, à, à crença em Deus, à fé, né? Nesse caso, há um abandono da visão mundana, ou seja, Arist Aristóteles, por exemplo, tem uma visão de felicidade, né, segundo a concepção cristã, a visão de felicidade do Aristóteles é uma visão mundana. Por quê? Porque ele está preocupado com a felicidade aqui e agora, né, com a felicidade na existência terrena. Não existe, né, em Aristóteles, a ideia de uma felicidade, né, é, de uma felicidade fora desta vida, né? Então essa é uma mudança de perspectiva na ética cristã, né? Porque assim o mundano é passageiro, né? O que importa é a ascese, ou seja, agir bem para conseguir a felicidade futura que é a conquista do paraíso, né? É, Ocorre também na Idade Média a emergência da subjetividade, ou seja, é, o agir ele volta-se muito mais para o indivíduo, né? Para as questões subjetivas, né? Para o que cada um toma como princípio, né? E assim por diante, né? É, é importante pensar também na Idade Média a noção de livre-arbítrio. E aqui entra, né, como eu disse para vocês, né, o Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho de Hipona. Ele acreditava numa espécie de ascese, tá? Aqui, ó, elevação ascética, ou seja, a ideia de que o ser humano deve agir de tal forma que ele possa subir. Ascese é ascender. Ascender não no sentido de tacar fogo, né? Ascender no sentido de subir, né? Ascender com SC, né? Moralmente até conseguir ser digno de habitar o reino de Deus, né? Mas acontece que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre aproximar-se, né, aproximar-se daquilo que leva ao caminho, né, da salvação, ou afastar-se de Deus e, portanto, né, perder-se, né, desse ideal de ética que leva, né, a uma felicidade não mundana, mas sim a uma felicidade transcendente, né? É, Na Idade Moderna, a ética passa então a ser antropocêntrica, né? Lembrem que com Descartes, lembro que Descartes colocava o eu, penso, o cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então, o eu pensante, né, para o Descartes, passa a ser o centro, né, do pensar, o centro do conhecer. E também, né, a partir daí, o centro do agir. Quem se destaca na modernidade é o filósofo alemão Immanuel Kant, especialmente nos textos, né, nos livros
Crítica da razão prática, e esse aqui que tem um nome muito extenso, né? Fundamentação da metafísica dos costumes, tá? Nesses dois livros, o Kant aponta a razão humana como legisladora. Então, assim, há uma mudança significativa em relação à Idade Média. Por quê? Porque não é mais né, a busca de uma transcendência, né, de algo divino que leva as pessoas a agir moralmente, mas também há diferença com a antiguidade, porque não é mais a felicidade que fundamenta o agir moral, mas sim a ideia de agir de acordo com a razão, como se a razão fosse uma espécie de legisladora universal, né? O Kant chega a afirmar que o dever, né, moral, o dever instituído pela razão como legisladora, confunde-se com a própria noção de liberdade, né? Isso porque o indivíduo que obedece à norma moral atende à liberdade da razão, ou seja, atende à liberdade daquilo que ele mesmo, enquanto ser racional, instituiu como dever. Tá? O Kant chegou a criar até uma fórmula, uma formulação, né, chamada de imperativo categórico, para tentar demonstrar como a razão poderia ser uma legisladora universal. Essa fórmula diz o seguinte, né? Age apenas segundo uma máxima, ou um princípio, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Ou seja, age de tal forma que o princípio que move a sua ação possa ser universalizado. Tá? Então, se você tem como princípio levar vantagem, aí você tem que pensar o seguinte: será que levar vantagem é algo que pode ser universalizado? Não apenas pela sua pessoa, mas todo mundo pode querer levar vantagem. Isso não levaria a um caos social? Levaria. Então é imoral. Tá? Se você tem como premissa, por exemplo, olha, quando, né, eu não costumo mentir, mas quando for para necessário, né, sei lá, para, né, enganar um trouxa, ou então fazer um bom negócio, né, eu posso mentir. Bem, dá para universalizar isso? Não dá. Então é antiético. Então, tudo aquilo que não pode ser universalizado, segundo o Kant, fere o princípio da moral. Essa seria uma lei formal, uma lei racional, né, da razão. Bem, encerrando então aqui, né, a ética moderna, aliás, a ética contemporânea, né, ela abandona, ela abre mão tanto desse princípio racional kantiano, do imperativo categórico, quanto de qualquer outro fundamento, né, que não seja o próprio viver em sociedade, a própria história, né, a sociabilidade do ser humano. Isso já acontece lá em 1800, no início de 1800, com o Friedrich Hegel, né, ao levar, ao condenar o formalismo kantiano por não levar em consideração a história e a relação do indivíduo com a sociedade, né, mas também é, é, é muito forte, né, na filosofia marxista, né, porque também no existencialismo, porque pensam, né, essas correntes filosóficas pensam o ser humano a partir da existência social concreta, né, simplesmente a partir daí.
tá? Há ainda uma tentativa de conciliar essas, né, a modernidade com o discurso, com a ética contemporânea. Essa tentativa é feita pelo filósofo alemão Jürgen Habermas, tá? E ele tenta dizer que, na verdade, a razão e é, né, a existência concreta, né, do ser humano em sociedade, né, elas são mediadas, né, pela comunicação, né, pelo diálogo, pelo consenso. Então, a partir daí, ele tenta pensar uma ética comunicativa que consiga harmonizar princípios racionais mais universais com a existência concreta do ser humano em sociedade, certo? Então, esses são as principais correntes filosóficas. Há aqui, né, alguns textos de apoio, espero que vocês leiam e façam um bom trabalho. Valeu, gente!